The Institute é a série mais parecida com Ruptura que eu me lembro de ter visto. E já saiu atacando com os dois pés no peito, deixando os fãs aqui bem hypados. Então quer saber tudo o que aconteceu no primeiro episódio? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Gente, quem aí estava esperando uma série para ficar enlouquecido assim como nós ficamos em Ruptura? Eu tava, e enfim chegou The Institute, da MGM Plus, e que aparentemente está sendo distribuída aqui pela Amazon Prime e também pela HBO. E a MGM Plus tem investido forte em séries de mistério. Talvez aqui até pelo sucesso que eles viram que tiveram ali com o From. E The Institute vem aqui para provavelmente ser uma evolução no catálogo de séries da própria empresa, já que ela pega ali uma novela, um livro do Stephen King como referência, que tem mais de 590 páginas, para ser adaptada aqui então para uma série com produção executiva não só do Stephen King, mas também do Jack Bender, que vai dirigir grande parte ou a totalidade dos episódios. E se você não lembra quem é o Jack Bender, ele é uma das cabeças por trás de From e também o diretor dos principais episódios, dos episódios mais legais de Lost. Então não dá para não ficar hypado, né? Além disso, a série soma aqui alguns detalhes, algumas referências que são muito claras à própria Ruptura, que é a nossa série queridinha. Então, olha, a não ser que eles façam alguma burrada muito grande aqui no decorrer dos episódios, não tem como não gostar dessa série. E nós aqui do Viu Comigo vamos fazer uma cobertura completa de tudo isso, analisando a abertura, analisando o trailer e os episódios, tentando aqui decifrar um pouco mais desses mistérios e do que vem nas próximas temporadas, que se tudo der certo vão ser renovadas, né? Ninguém quer aqui uma história interminada no final da primeira temporada, mas com um livro com 590 páginas, provavelmente aqui nós estamos falando de um bom número de temporadas ainda para acontecer. Então vamos acompanhar tudo isso? Então já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E ainda, se quiser apoiar ainda mais esse canal, adere ali ao grupo de membros. Uma boa parte dos nossos vídeos são distribuídos para os membros assinantes antes do público em geral. E assim você recebe essas informações em primeira mão. Mas agora vamos direto então para a análise do que foi o primeiro episódio de The Institute, ou Instituto, a nova série da MGM Plus. E o episódio se chama The Boy e tem como objetivo principal aqui nos apresentar quem vai ser o protagonista dessa série, mostrando ali um jovem de 14 anos chamado Luke Ellis, que é um gêniozinho que foi fazer ali a prova para ingressar no MIT e que termina a prova bem antes de todo mundo, deixando todo mundo meio que de boca aberta. Como é que esse menino de 14 anos conseguiu fazer isso? Mas já dando o contexto aqui de quão inteligente é esse garoto, o que é uma premissa fantástica e muito importante para a história. Em paralelo a isso, nós somos apresentados ali também ao Tim Jameson, que está num aeroporto, esperando um voo ali com overbooking, e que parece estar meio perdido, sem saber para onde ir, aceitando devolver a sua passagem ali em troca de dinheiro. E em seguida, pegando uma carona para Denison, no Maine, sendo que lá no aeroporto ele estava indo para Nova York, para trabalhar pelo visto ali como um guarda-costas de alguém importante. E aqui nós temos um pequeno detalhe que mostra talvez quão misteriosa vai ser essa série. Na passagem que estava no bolso do Tim, aparece o nome George Smith, que pode não ser nada, pode ser aqui até uma falha de produção, mas que num episódio piloto, na minha opinião, isso deve representar alguma coisa dentro da história. Então vamos ficar ligado nisso. E então nós voltamos ali ao Luke numa pizzaria com seus pais e contando que ele fez a prova do MIT e explicando para os pais ali as ambições dele. E no balcão dessa pizzaria, monitorando um pouquinho ali aquela conversa, nós vemos uma mulher que já nós vamos entender de onde ela sai. Já que logo em seguida aqui nós vemos o quarto do Luke, repleto ali de pôsteres de basquete, de xadrez, que são duas coisas que ele gosta muito. E inclusive que ele é um fã forte ali do Wolves, já que tem não só a camisa 21, mas tem também ali o relógio personalizado. E lembra daquela mulher que estava lá no bar, na pizzaria? Ela faz parte de um grupo que trabalha para esse instituto e que invade a casa deles ali para sequestrar o Luke. E quando o Luke acorda no seu quarto, porque eles replicaram completamente o quarto dele, dentro desse instituto, imagina a trabalheira que isso não deu, mas pelo menos agora ele tem uma camisa nova, já que a outra dele estava rasgada, estava descosturada. Replicaram completamente o quarto dele ali, menos a janela, porque não tem janelas nesse lugar. E então ele descobre que ele está num lugar chamado um instituto.
que tem como objetivo estudar jovens com poderes paranormais. E então aqui nós somos apresentados a outros personagens. Por exemplo, a Kalisha, que é essa menina que conta para ele o que é aquilo tudo, e se vocês repararem, estava desenhando ele ali. E depois nós descobrimos que eles recebem uma ficha dos novatos, o que explica como ela sabia quem ele era. E nós somos então apresentados de uma forma um pouquinho mais profunda em relação à história do Tim, que aparentemente aqui é um cara modesto, que não colocou ali os seus méritos na ficha de inscrição para esse emprego novo, mas dá aqui um contexto de que ele é um cara extremamente eficiente e que tem ali um passado um tanto sombrio, não só por ter impedido ali uma chacina, um atentado jovem ali, como é habitual nos Estados Unidos, um atirador matar uma porrada de gente sem motivo nenhum dentro de um shopping, dentro de uma escola. Ele impediu um jovem de ter matado um monte de gente num shopping. E o fato dele ter matado um jovem mexeu muito com a cabeça dele, culminando também, depois de um tempo, num alcoolismo e no divórcio dele. Então nós temos aqui apresentado o tal do Tim como um cara que tem uma bagagem no exército e é um excelente policial, mas que tenta lutar contra os próprios fantasmas internos dele, se escondendo ali numa cidadezinha no Maine, trabalhando como vigia noturno. E enquanto o Luke começa a conhecer mais do instituto e acaba sendo apresentado ali a senhora Sigsbee, que é aparentemente a chefe desse instituto e que apresenta o projeto ali de uma forma meio manipuladora, dando um foco muito maior para a diferença que esses jovens vão fazer ali para o trabalho que tem que ser realizado em prol não só dos Estados Unidos, mas da humanidade, e tirando todo o foco de que de fato esses adultos dentro desse instituto raptaram uma série de crianças e tiraram ela dos seus pais. E prometendo ali ainda que depois que eles finalizarem esse trabalho, vão ter as suas memórias apagadas e vão ser devolvidos para os seus pais, tão facilmente como eles foram retirados. E então, além da Kalisha, nós somos apresentados a outros personagens, ao restante do grupo de jovens que nós vamos ver aqui, aparentemente, ao longo dessa primeira temporada. Como George Ellis, que também tem ali o poder de telecinese, assim como o Luke, e a Iris, que também é uma telepata, assim como a Kalisha. E que esse instituto, essa estrutura, é dividida em duas partes, a parte da frente e a parte de trás, onde na parte da frente são realizados uma série de testes, e que normalmente os jovens ficam ali cerca de 2 semanas, e que então, após realizarem e concluírem todos esses testes, são enviados para a parte de trás. E essa parte de trás é muito misteriosa, porque eles não têm informação nenhuma desse lugar, já que nenhum jovem volta para a parte da frente. Mas que a própria série e a abertura nos dão aqui alguns indícios muito interessantes, que é, primeiro, essa parte de trás tem 2 chaminés acesas o tempo todo, soltando fumaça preta. Além disso, a abertura nos mostra ali uma cena com diversos calçados, aparentemente novos, lembrando muito o que nós víamos nas cenas de Holocausto da Segunda Guerra Mundial, demonstrando talvez que algumas pessoas estejam sendo incineradas nessa parte de trás. Agora, será que são os jovens ou seriam outras pessoas que estão sendo utilizadas ali de alguma forma como cobaias ou que fazem parte desse experimento? Não faria muito sentido eles queimarem os jovens depois de ajudarem eles a dominar os seus poderes. Faria mais sentido eles usarem esses jovens de alguma forma a seu favor. Mas então quem será que estaria sendo queimado lá atrás? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E o primeiro episódio, então, ele vai intercalando aqui não só a apresentação do Luke e do próprio instituto, assim como esses personagens periféricos, mas também do Tim e do envolvimento dele ali na cidade de Denison, no Maine. Apresentando agora também a Annie, uma moradora de rua ali que acaba sendo de alguma forma ajudada pelo Tim e que demonstra conhecer um pouco sobre esses mistérios que envolvem essa cidade. E embora seja muito cedo, eu arrisco a dizer aqui que essa Annie muito provavelmente é telepata, porque ela identifica qual era o apelido que o Tim era chamado pela sua própria mãe. Será que ela é uma das pessoas que conseguiu fugir do instituto lá no passado? Outro detalhe super interessante aqui é que não é só o Jack Bender que está envolvido em The Institute e em From. Nós vemos aqui o pai do Victor, que aqui interpreta o Dr. Hendricks, o responsável médico e pelos testes que são realizados ali no Instituto. Além disso, o Frank, o pai da Megan, que deixou lá, que fez a burrada no primeiro episódio de From, também aparece aqui, como sendo um motorista ali de um carro que para no Instituto por acidente. E que essa cena, inclusive, serve para nos apresentar e nos mostrar que esse Instituto é desconhecido de todo
todo mundo e é bem misterioso. E utiliza a nomenclatura de Instituto de Doenças Infecciosas, exatamente para afastar as pessoas que tenham medo de adquirir alguma doença só de estarem perto desse lugar. E que nesse lugar também não tem sinal de celular. E quem nos mostra que o sinal de celular é bloqueado naquela localização é a recrutadora, que depois de ter sido confrontada pelo seu chefe no elevador, por algum problema que aconteceu durante o rapto do Luke, já nos dando um certo indício de que provavelmente os pais dele morreram durante esse rapto, sai para o seu momento de folga e aciona o sinal do seu celular logo após sair daquele instituto, daquela instalação, indo se encontrar com uma namorada, uma recém-namorada, e que no fim era uma agente do próprio instituto, tentando identificar se ela tinha ali potencial de trair de alguma forma o projeto. Então essa recrutadora acaba morta por essa pessoa, no mesmo hotel em que o Tim está hospedado, demonstrando que logo essas coisas vão começar a se conectar. E no Instituto nós somos apresentados então para mais alguns detalhes muito interessantes e que agora fazem então uma relação muito próxima com o que nós vimos em Ruptura. A ideia de premiar os funcionários com tokens é familiar e que esses tokens podem ser utilizados ali para que eles possam tirar snacks de uma vending machine, sem contar os pôsteres motivacionais que são espalhados por toda a estrutura, exatamente como nós vimos em Ruptura. Mas não só isso, quando os jovens saem da linha ou reagem negativamente a algum dos testes, eles sofrem tortura. Só que aqui é tortura física mesmo. Numa cena ali meio perturbadora envolvendo o tal do Tony, que é um dos funcionários desse instituto, e que lembra ali muito um Lucas Neto do mal, esbofeteando o Luke, para que ele sentasse na cadeira ali e aceitasse levar um chip na orelha. Chip, hein? E ainda, lá na cafeteria, nós somos apresentados então ao Nick, ao jovem rebelde dessa instituição, que aparece ali com algumas marcas, provavelmente por ter se recusado a fazer alguns dos testes, e que nós já gostamos dele porque ele referencia Fox Mulder, do Arquivo X, demonstrando que ele tem um ótimo repertório, e já traçando aqui alguma relação dessa série com o Arquivo X. Outro detalhe super interessante é que após a morte da recrutadora, o chefe da segurança olha para um computador onde aparecem ali diversas luzinhas vermelhas com a localização exata dos seus agentes, ou pelo menos de pessoas que estão sendo monitoradas por eles, e que nós vemos está repleto de luzinhas vermelhas naquele mapa, demonstrando que há muitos personagens ainda para nós conhecermos. Sem contar que dentro da própria estrutura do instituto, daquele terreno no meio da floresta, há uma espécie de vila, onde os funcionários, pelo menos os principais funcionários, acabam residindo ali. E que nós vemos a Sigsbee, a tal da chefona, chegando em casa. E ela aparentemente é muito doida. Não só dançando ali como se fosse eu cozinhando num sábado de manhã, mas pegando um ferro e esquentando no fogão e queimando a própria perna. Provavelmente se martirizando ali pelo que ela faz naquele instituto, ou mesmo tentando sentir alguma coisa, porque talvez já tenha sido consumida pela culpa de tudo aquilo que ela faz, se tornando agora uma pessoa mais apática. E o episódio aqui encerra com o Luke indo para a área externa e encontrando lá o Nick, que chama ele para jogar xadrez e perde a partida em 6 movimentos. Mais uma vez demonstrando a genialidade do Luke e abrindo a porta então para o Nick convidar ele para traçarem um plano para fugirem dali. Fechando o episódio apresentando devidamente os principais personagens e nos dando já o contexto do que vai guiar, do que vai motivar eles a fazerem nos próximos episódios, e que é tentar escapar desse instituto. E aí, o que você achou desse episódio? Abriu a porta aqui para muitas coisas, né? Mas deixou a gente com um gostinho de quero mais. Comenta aqui embaixo o que você achou e quais são as suas teorias, porque nós vamos ver no futuro da série. E sem spoiler se você já leu o livro. Combinado? E se gostou desse vídeo, não esquece de apertar ali a opção de hypar, isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.